Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, do canal do YouTube, que acompanha conosco todos os dias o programa Reavivados por Sua Palavra. É bom estar com você mais uma vez, hoje para conversarmos sobre Ezequiel 33. E aí, você está lendo sua Bíblia todos os dias? Já leu Ezequiel hoje? Não? Então tome um tempo, vá para o seu cantinho para orar e ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus. Se você já leu a Bíblia, se você já tomou seu tempo para ouvir a voz de Deus, que bom, louvado seja o Senhor. Continue assim, priorize Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade máxima e que nós possamos a cada dia, então, sermos abençoados pela Bíblia Sagrada, porque ela é a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Vamos orar? Vamos agora ler e conversar um pouquinho sobre Ezequiel 33 e queremos a tua bênção, Senhor, pedindo a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a palavra de Deus aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 33, que é o capítulo que a gente vai então conversar um pouquinho. Bem, aqui nós vemos o dever do atalaia, de advertir o povo. Ezequiel aqui é admoestado a cumprir o seu dever. Deus mostra a sua justiça para com os que se arrependem e os que se rebelam. Ele defende sua justiça. Aqui Ezequiel recebe a notícia da tomada de Jerusalém e acaba profetizando a desolação da terra. E o juízo de Deus sobre os que zombam dos profetas também é apresentado no capítulo 33. Esse é um lindo capítulo da Bíblia, um lindo capítulo. E eu quero começar lendo do verso 7 até o versículo 20. Vamos lá? Abra sua Bíblia então. A partir do verso 7 diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim vós falais, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, se ele fizer justiça, se ele restituir esse perverso o penhor, se ele pagar o furtado, se ele andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente ele viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Mas convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo, fazendo justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um, segundo os vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Amém. Bem, aqui nós temos então uma linda declaração. Primeiro, Ezequiel fala do atalaia. Em Ezequiel capítulo 3, verso 17, também ele fala do atalaia. E ali a gente lê sobre a função dele. O atalaia, quando via o perigo se aproximar, ele devia tocar uma trombeta. Assim também, quando o profeta visse os inimigos caminhando para a perdição, ele deveria falar a eles, advertindo-os dos resultados que certamente adviriam dessa conduta.
Cada um de nós também fomos chamados por Deus para sermos um atalaia, um mensageiro que leva esperança através de nossas palavras e do nosso estilo de vida. Amando e respeitando as pessoas, vivendo os princípios ensinados por Cristo, podemos ser atalaias modernos. Ezequiel anima seus concidadãos com a certeza de que Deus não tem prazer na morte deles. O que ele deseja é que eles se arrependam e vivam. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, enfatiza isso, lá no Novo Testamento. Ezequiel adverte que nenhum ato anterior de justiça cobriria a transgressão presente. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma iniquidade cometida no passado excluiria o pecador da graça presente. E isso é lindo, lindo demais. Esse penúltimo verso que nós lemos, né? Convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. E esse é o plano de Deus, salvar. Esse texto aqui é muito claro, interessante para falar que não existe a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdido, perdido para sempre. O texto é claro em mencionar aqui que a justiça do passado não nos salvará para sempre se no presente eu me afasto de Deus. Se no presente eu tomo a decisão de abandonar o Senhor. Ao mesmo tempo, todas as coisas boas que eu fiz no passado, as coisas más que eu fiz no passado, todas as coisas ruins que eu fiz, por mais terríveis que elas tenham sido, elas não me tirarão o lar celestial se hoje eu me arrependo, dobro meus joelhos, confesso a Deus o meu pecado, entrego minha vida sinceramente nas mãos do Senhor. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crer nele perecerá, mas há um convite aí, você não quer perecer, então todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá vida eterna. O capítulo termina com a apresentação da punição de Israel por causa dos seus pecados. Por exemplo, no verso 24, o povo declarava que Abraão, sendo um só, recebeu posse da terra. Eles, sendo muito, certamente poderiam reivindicar e tomar a posse das propriedades que fora dos exilados. Em resposta, o profeta afirma que o fato de alguém ser descendente de Abraão não representa nenhuma vantagem, porque Deus estava interessado em qualificações de caráter. O fato de eles serem muitas pessoas, um número grande, não tinha qualquer relevância. Veja o que diz o versículo 24, diz assim: Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falarão dizendo, Abraão era um só, no entanto possuía esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Muitos, meus amigos, confiam na sua ligação com uma organização religiosa, em vez de buscar a santidade de coração, que é unicamente o que capacita a permanecer em pé no último dia. Muitos depositam confiança em números, popularidade. Em última análise, a verdadeira religião é um assunto pessoal. Cada um precisa buscar a própria salvação, com temor e tremor. A ligação com a igreja organizada é o resultado natural e esperado de uma genuína experiência pessoal. É importante. Mas isso, em si mesmo, não constitui o fundamento de esperança de ninguém. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e confessar nossos pecados a Ele. Eu quero frisar aqui para você 2 versos ainda deste capítulo. Em primeiro lugar, o versículo 9, que diz, Se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. 2 coisas esse texto me fala. Em primeiro lugar, ele fala do meu dever e do seu dever, do nosso dever, de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, ou seja, de viver os princípios do cristianismo na nossa vida. Em segundo lugar, esse texto me fala que a decisão de ser salvo ou não está em nossas mãos. Somos nós que decidimos se queremos andar no caminho da justiça ou andar no caminho da impiedade.
Deus coloca o dever em nossas mãos para que a gente possa testemunhar, mas coloca em nossas mãos também a liberdade e a capacidade de decidir. É bem verdade que Deus apela, Deus chama e Deus capacita. Ele não deixa ninguém sozinho. Ele nos coloca à nossa disposição os anjos para nos proteger, o Espírito Santo para iluminar a nossa mente e o próprio Cristo para interceder por nós pecadores. Mas nós devemos tomar a decisão. Deus o Pai é o mantenedor, Deus Jesus Cristo o intercessor, Deus o Espírito Santo, aquele que nos guia nos caminhos, mas nós devemos tomar a decisão. A decisão está em tuas mãos. O que você vai decidir? Qual será a sua escolha hoje? Talvez esteja falando para alguém que esteja no vale da decisão, que tenha encontrado a Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada, que tenha estudado a Bíblia através de um amigo ou com um amigo, que esteja frequentando um pequeno grupo, alguém está lhe convidando para você ir à igreja, para você ser batizado, mas você está lutando, você está relutante. Jesus está te chamando hoje para você tomar a decisão. Quando nós tomamos a decisão ao lado de Cristo, uma paz inunda o nosso coração como nunca antes. Uma alegria inunda a nossa vida como nunca antes, como nada mais pode conceder. E como vemos em Ezequiel 33, Deus tem prazer em perdoar, em ajudar, em transformar e em abençoar. Portanto, o último verso que eu quero terminar então é esse daqui. Eu julgarei cada um segundo os seus próprios caminhos. Deus nos abençoa, Deus nos perdoa, mas coloca a decisão em nossas mãos. Decida por Jesus e você será feliz. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de decidir por Ti. Ajuda-nos a decidir corretamente e nos abençoa com o Teu Santo Espírito, com a Tua sabedoria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.